Acabei de fazer um investimento nesse microfone aqui, ó, nesse Shure MV7 Plus, para melhorar a qualidade dos nossos vídeos aqui no YouTube. Ficou bonito aqui na minha base, fez parte do cenário aqui do setup, o áudio está impecável, mas será que foi a decisão certa? Será que era hora de fazer esse investimento? E se eu tivesse comprado antes ou depois? Esse é um pequeno exemplo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tira o sono de todo mundo no audiovisual. Quando é a hora de investir em um equipamento? Qual equipamento investir? Vou compartilhar contigo os erros que eu já cometi nessa jornada, como eu aprendi a lidar com eles e como eu tomo essa decisão hoje em dia e os princípios para que você tome boas decisões. Fica aqui comigo que nos próximos minutos a gente vai discutir 5 pontos que vão te ajudar nesse processo de decisão de uma vez por todas. É para sair desse vídeo com isso definido. Nunca mais você vai ficar com dúvidas sobre equipamento, você vai saber exatamente o que ponderar para tomar essa decisão. Eu vou mapear contigo os sinais claros que mostram quando é exatamente a hora de investir. Vou te apresentar um erro muito comum que faz produtoras gastarem uma fortuna sem ver o retorno direto sobre isso. E vou te apresentar uma alternativa inteligente que pode salvar o teu fluxo de caixa. Alternativa essa que muita gente ignora porque desconhece. Ponto 1. Entenda os níveis do mercado. Família, o negócio é o seguinte. Para cada padrão de produção, para cada estilo de produção, existe o equipamento adequado. Um leque de equipamentos comuns, específicos, coerentes e determinados para determinados tipos de produção. Se você roda para TV é uma coisa, se você roda guerrilha é outra, se você roda publicidade high-end é outra, se você roda publicidade de médio, pequeno porte é outro, se você roda conteúdo para as redes sociais é outro. Equipamentos distintos para padrões distintos, para níveis diferentes de produção e para estilos, características diferentes de produção que exigem uma saída específica, que exigem um padrão específico, que exigem um resultado específico ou uma estética específica. Você precisa entender, ter clareza sobre os níveis do mercado, entender qual é o seu jogo, onde você está inserido nisso, ou o jogo que você pretende jogar e adequar os seus equipamentos a isso. Não adianta você estar uma casinha acima ou abaixo. Se você está abaixo, você está fora do jogo. Se você está acima, você está perdendo dinheiro. Você está colocando o equipamento melhor do que precisaria, ou você está colocando o equipamento errado no lugar errado. Isso tende a te gerar prejuízo. Colocar equipamento demais onde não precisava tende a te gerar prejuízo. O melhor dos mundos é quando é coerente, é quando é compatível. E como você chega nessa decisão? Entendendo o mercado, conhecendo o mercado, fazendo um benchmark, observando as produções, entendendo que resultado você precisa gerar e qual equipamento te gera aquele resultado, te gera aquele output. Níveis de mercado. Da mesma forma, você não pode chegar com equipamento de guerrilha numa publicidade de grande porte. Você precisa entender o padrão. Se for para rodar e o equipamento, você precisa entender o padrão e o equipamento adequado a cada situação. Tem produção que é para rodar de celular, tem produção que é para rodar de Sonyzinha de entrada, tem produção que é para rodar de Blackmagic, tem produção que é para rodar de Red, tem produção que é para rodar de ARRI. Cada produção pede uma coisa diferente. Para de querer ter equipamento de estimação, você não é embaixador de nenhum equipamento. Use e prefira o equipamento que é mais adequado, que é coerente, que é nivelado com o padrão que você precisa entregar hoje. Ponto 2. Quando realmente vale investir? Vamos lá, vamos voltar ao exemplo aqui do microfone, desse Shure, que eu acabei de fazer um investimento. Ele é só um exemplo, mas ele é um bom exemplo porque ele aterriza a forma de tomada de decisão que eu quero te apresentar aqui agora. Por que eu só comprei esse cara agora, praticamente depois de 3 meses de projeto do YouTube? Por que eu já não comecei com esse microfone, que é um microfone mais caro, que é um microfone top? Por que eu já não comecei com ele? Família, eu estava validando o projeto antes. Primeiro eu fiz um MVP. Um MVP é um mínimo produto viável. Qual era a forma mais prática, mais barata, mais rápida, mais eficiente de eu começar no YouTube? Era rodando com o que eu tinha em mãos. Então eu tinha um lapelinho aqui, que eu já tinha aqui, que já estava na casa. Mano, pluguei, abri câmera e larguei o aço. E vou testar e vou validar. Não era isso que ia dizer se meu vídeo ia ser muito acessado ou pouco, se ia ter engajamento ou se não tinha, se eu ia dar continuidade no YouTube ou não. Não era essa a premissa. Então, o que eu fiz? Eu validei o projeto antes, eu testei, falhei onde dava para falhar. Óbvio que o áudio dos vídeos anteriores, se você observar, não é bom, mas era aceitável, era ok, o conteúdo tá lá. E agora, onde eu tomei a decisão, eu falei, cara, validei. Tô no YouTube, continuarei, meu 2025 inteiro vai ser de YouTube, tem uma porrada de vídeo para gravar. Pluf!
fiz um investimento. E esse pequeno exemplo serve para tudo. Como é que você consegue validar antes, fazer um teste, validar o projeto, ver se realmente você vai precisar, tem uso de longo prazo, tem uso contínuo, vai ter uso contínuo durante muito tempo, vai se pagar no tempo esse equipamento, pode ser um equipamento de 3 mil, ou de 15, como uma Blackmagic, ou de 3, quanto um ponto de luz desse, ou de 1, quanto esse segundo pontinho de luz que está aqui atrás de mim, independe. Para pequena, para média e para grande tomada de decisão, o padrão de tomada de decisão ele é o mesmo. Aliás, eu estou te passando uma visão aqui de equipamento, mas ela vale para a vida e para tudo que você for comprar. Mas vamos lá, vamos manter dentro da pauta. Equipamento. Então testa, valida, vai dar sequência, vai precisar com frequência, vai fazer parte do seu uso em 90% das suas produções, aí vale a pena você fazer o investimento. E por que vale a pena fazer esse investimento? Porque o meu cliente aqui no YouTube, você que me ouve, preza por um áudio de qualidade. Então, pensando no resultado para o meu cliente, não é só porque eu gosto, acho bonito, acho legal, você precisa ouvir um áudio que te agrade, para que você se mantenha aqui no canal no YouTube, porque eu sei que você valoriza isso. Então, pensando no meu cliente, fez sentido. Pensando no seu cliente hoje, o que faz sentido? O que o seu cliente tem sentido falta nas suas produções? O que agregaria mais valor ao seu cliente e que ele percebe esse valor? Eu não estou falando de coisas que ele não percebe o valor, que só você percebe o valor. Não adianta. Quais coisas você pode agregar na sua produção que o seu cliente percebe o valor? Esse é o padrão de tomada de decisão. Aterrissando aqui então para fechar esse ponto. Para fechar o nosso ponto 2 é quando realmente vale a pena investir. Vamos lá. Os 3 sinais de que é a hora de investir. 1. Seus clientes estão pedindo uma qualidade melhor do seu equipamento. Vão sentir essa diferença. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o retorno sobre o investimento é claro e calculável. É óbvio que você vai ter retorno sobre aquilo. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o seguinte, você está perdendo jobs por limitações técnicas, você está deixando de ter mais clientes, você está frustrando clientes, você está deixando de galgar mais clientes por limitações de equipamento. Essas 3 decisões te orientam a fazer esse investimento. Ponto 3. Alternativas inteligentes ao investimento imediato. Antes de fazer o investimento, principalmente na emoção, considere o seguinte, família. Antes de sacar o cartão de crédito, considere o seguinte. 1. Aluguel. O aluguel é perfeito para você saber se realmente aquela lente vai te entregar aquilo que você gostaria, aquela luz vai te entregar aquilo que você gostaria, aquela câmera vai entregar aquela estética, aquela textura que você idealizou. Aluga o equipamento por uma diária, por um final de semana, roda. Sente o equipamento, valida aquilo, vê o arquivo que aquilo te gera, vê se realmente vai fazer sentido antes de fazer o investimento. Essa é uma puta de uma sacada. Pode acreditar, boa parte das vezes você vai quebrar paradigmas, você vai mudar a expectativa que você tinha sobre algo e você vai tomar uma decisão muito mais ponderada para fazer o aporte. Com muito mais segurança. Você vai fazer o aporte de investimento se for tomar essa decisão com muito mais segurança, porque você testou e validou. Outra alternativa. Você, por acaso, não usa esse equipamento em 100% das produções? Ele não representa, ele não está na rua toda hora, na sua produção de rotina, você só precisa dele às vezes. Cara, estreita a tua relação com uma locadora, estipula uma frequência com os caras, negocia, consegue condição de pagamento e condição de desconto em relação ao valor unitário de cada aluguel que você fizer ali, já estimando quantos você vai fazer no ano, estreita a relação com esse parceiro. Tenha preço, consiga condição de locação para que você não precise comprar. Eu fiz muito isso na história da Sandy e faço até hoje. As locadoras, elas são parceiras-chave da minha produtora. E eu uso muito esse recurso. Tenho uma condição diferenciada para locar e prefiro locar do que comprar. E a conversa com os donos de locadora, muitas vezes foi nesse nível aqui. Irmão, ó, se você não me der condição, eu vou lá e vou ter que comprar o equipamento. Agora, se você me der uma condição legal, eu continuo alugando de você e não vou comprar. O que você prefere? O que é mais jogo para você? Porra, Egon, loca aqui, me dá preferência. Quantas vezes você vai voltar no ano? Ó, eu estimo que eu vou voltar aqui X vezes ao mês. Beleza, o valor para você é esse. Então eu não preciso comprar aquele equipamento e arcar com seguro, manutenção, depreciação. Eu loco aquele equipamento num valor especial e aloco o valor daquele aluguel em cada orçamento. Já faço cada orçamento meu calculando aquilo e tenho a locadora como uma parceira-chave do meu negócio. Uma dessas locadoras é a Move Locadora. Se você ainda não conhece a Move Locadora, eu vou deixar um QR Code aqui na tela para você acessar e conhecer os planos, as condições da Move Locadora, que em São Paulo, Floripa e Curitiba atende
pronta entrega, com a equipe fera de especialistas que conseguem te orientar em relação a qual equipamento pegar, para qual tipo de produção, te atendem prontamente, equipe de especialistas, gente que vive e que é do audiovisual, te recomendando e te locando equipamento em plena condição e com preços completamente acessíveis e compatíveis. Inclusive, veja como funcionam as assinaturas na Move Locadora. Para você que agora não tem o aporte, o poder de aporte para comprar um equipamento para você pode assinar esse equipamento na Move Locadora e ficar 12 meses com esse equipamento, 24 meses com esse equipamento, 36 meses com esse equipamento e ir pagando aos poucos, agregando esse valor nos seus orçamentos, fazendo com que esse equipamento se pague. O mesmo racional de assinatura que tem sido usado para muitas coisas que fazem muito sentido dependendo do teu contexto, dependendo do teu poder de investimento, dependendo do teu uso, fazem muito sentido para equipamento de audiovisual também, e a Move te traz essa opção. Além dos aluguéis pontuais, os aluguéis por assinatura, vê lá, escolhe o melhor plano, conversa com os caras e toma a sua decisão. Ponto 4. A armadilha do equipamento dos sonhos. Família, é muito fácil cair na tentação e sempre querer o último lançamento. Mas que é real, na maioria das vezes não vale a pena você ficar caindo nessa tentação e querendo trocar de equipamento toda hora e ficar sonhando com a porra do próximo equipamento sempre. Principalmente se você ainda não aprendeu a extrair o melhor que o teu equipamento te entrega, irmão. Família, é óbvio que o equipamento faz diferença. Vamos lá, eu não vou ser hipócrita aqui. Eu vivo exatamente isso. É óbvio que a gente se encanta e deseja e quer o próximo equipamento, tá ligado, mano? Faz parte do nosso instinto, a gente vive essa porra é o nosso material de trabalho. A gente ama essa parada, filmmaker ama equipamento, ama câmera, ama lente, ama luz, ama ter tudo bonitinho ali do seu jeito, com a tua skin, tudo organizado, tudo etiquetado. A gente gosta dessa porra. Só que não dá pra se emocionar com isso e tomar decisão errada e ficar sempre só pensando nessa porra e querendo fazer o próximo investimento da próxima lente, da próxima câmera e vivendo em prol disso. Isso não se paga. Os equipamentos são caros pra caralho, irmão. É pra tu pegar o equipamento mais compatível com o teu momento de carreira e sugar ele, compadre. Fazer ele te render até a última ponta, até a última gota, depois tu troca. Quando você sentiu que tá batendo no teto, ele não tá te entregando mais, tu quer subir de nível, aí tu troca. Só que, porra, para de toda hora ficar se endividando e querendo trocar e conversa, só fala dessa porra, só vive essa porra, só conversa sobre essa porra e só investe nessa porra. Audiovisual é muito mais do que só o equipamento. O equipamento é peça fundamental, faz toda a diferença, óbvio que faz toda a diferença. Eu não sou o cara que fala que o equipamento não faz diferença, eu não sou esse cara. Equipamento faz diferença, mas você tem que ter conhecimento para extrair o melhor de cada equipamento e você tem que ser ponderado nessas tomadas de decisão para você não se emocionar e ficar se endividando com o equipamento. E outra, eu sou o cara que te fala que audiovisual é muito mais do que só o equipamento, é muito mais do que só o vídeo, é muito mais do que só a arte. Audiovisual é liderança, é gestão, audiovisual é marketing, audiovisual é venda, audiovisual é negócio. Ponto 5, faça as contas. Literalmente, irmão. Faça a conta, planilha isso, para ver se faz sentido de fato você fazer o investimento. Antes de qualquer compra, se faça essas perguntas: quanto tempo levará para esse equipamento se pagar? Ele vai me permitir aumentar meus preços? Vai me trazer novos tipos de job? Ou ele vai me manter aqui onde eu estou? 3. Existe alguma outra alternativa mais barata que me entregue 80% do resultado que esse me entregaria? Ou será que não vale a pena locar? Ou será que não vale a pena assinar esse equipamento? Se pergunte, anote, pondere tudo isso, faça as contas e tome a decisão. Se tiver que tomar a decisão de comprar, de investir, compre, invista. É isso mesmo, está investindo no seu equipamento de trabalho, está investindo no teu patrimônio, essa parada, está investindo no teu prazer também, isso te gera reconhecimento, gratificação, conquista, está investindo na qualidade do que você entrega. Não estou falando para você não investir, estou te trazendo o racional que eu utilizo para investir nos equipamentos, nos meus equipamentos, nos equipamentos da Sandy, e o racional que eu utilizei quando eu tomei as melhores decisões até aqui, e o racional que eu recomendo que você utilize para investir nos seus equipamentos. Deu para ver que esse processo de decisão muitas vezes pode não ser tão simples quando parece. Você tem algumas coisas para considerar, para ponderar, para tomar a decisão certa. Mas acredite, vale a pena ponderar tudo isso. A decisão certa alavanca o crescimento do seu negócio, te gera mais retorno. A decisão errada pode te quebrar ou atrasar seu crescimento. Existem outros fatores que vão te fazer vender mais, angariar novos clientes, dar próximos passos no mercado. E é isso que eu te explico nesse vídeo aqui. Já acelera, corre para lá.